Fala, pastorzão! Fala, Luciano, você tá bem? Tudo na paz? Graças a Deus, cara, tudo na paz. E vocês aí? Tudo na bênção. Estamos aí na oração, na intercessão, crendo em dias melhores. Estamos vivendo aqui o lockdown total agora, né? Ah, é? Agora Total? São Gonçalo, lockdown. Não total, né? Só estão abertos supermercados, farmácias, essencialmente. O restante, tudo fechado. Tudo Caramba! fechado. Aqui está tudo fechado. Em Niterói também houve lockdown, só que o prefeito, a partir de amanhã, já está Já começando a tomar liberou. algumas medidas mais brandas em relação ao lockdown que na semana passada foi geral, 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 geral. Mas E a estava gente tendo está, muitos casos aí? pastor, assim, nada que se compare a Manaus, nada que se compare ao próprio Rio de Janeiro, São Paulo. Não é uma coisa alarmante, né? Mas a gente vê que as capacidades nos hospitais, elas ainda não atingiram 100%, né? Está 80%, 90%. E aí, por medida de segurança, eles tomaram essa decisão para que não pudesse ultrapassar essa capacidade máxima nos hospitais. Eu acredito que eles fizeram um planejamento, fizeram aí um gerenciamento da entrada, viram que dá para poder manter algumas decisões mais brandas e começaram a liberar novamente. Mas semana passada fechou tudo. Inclusive, nós estávamos fazendo aqui o nosso drive-in, estava Sim. top, 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 top. Aí com essa decisão, nem o Parou drive-in nós também? parou também, não pôde fazer, não pudemos realizar. E aí, domingo, agora nós ficamos sem fazer o drive-in, fizemos ao vivo pelo canal do YouTube e pelo Face. E domingo agora, como o lockdown está estabelecido em diário oficial até o dia 31 de maio, então neste domingo agora também, essencialmente, a gente vai estar fazendo pelo YouTube e pelo Facebook. Mas a gente crê que dia 31 eles possam minimizar um pouco esses direcionamentos aí, e pelo menos a gente volte a fazer através do drive-in, que tem sido maravilhoso, tem sido um tempo maravilhoso, a galera tem vindo, tem Que assistido os legal, glória a cultos. Deus. A gente pegou um trio elétrico, cara. Não foi nem um caminhão, foi um trio elétrico. É top, Cara, né, cara? bom demais. Sacudimos o bairro, a vizinhança se alegrou muito com isso também. E a gente está muito, Quantas, muito, muito. quantos carros cabem aí? Ah, pastor, no terreno todo, Você uns consegue colocar 500 estacionamento? carros. Uns 500 Uau, carros. Só que não tem uau, isso tudo, né? A gente está tendo uma média de 70 a 80 carros, sim. né? Mas cabe 500 carros, cara. Foi Nossa. crescendo. Foi uma coisa crescendo. Quando chegamos à média de 80 carros, parou. Jogaram água. Jogaram água na gente. Aí a Que gente parou. massa, Mas a cara. gente estava crescendo. Porque o terreno é muito grande, né? O É o terreno terreno na frente da É igreja? aquele terreno na frente, é. É aquele Que terrenão na legal, frente, cara. que profeticamente é nosso. Sim. Tomamos posse. São 12 mil metros quadrados. Caramba, nossa, eu A- precisava de um Ali terreno vai, desse aqui. ali cabe o Complexo Eclésia, futuro Complexo Eclésia. O que vai ter nesse Complexo Eclésia? Vai ter uma igreja para 5 mil pessoas. Que Nós massa. vamos ter uma creche em tempo integral para os filhos dos membros da igreja e para o bairro, para as mães que não têm condições de trabalhar e deixar a criança. Vai ser uma creche totalmente cristã, integral. Vamos ter também um colégio do maternal ao segundo grau. Vamos ter um prédio só de ação social, advogado, dentista, ginecologista, psicólogo, psiquiatra. Vamos ter academia, vamos ter quadra poliesportiva. Tá tudo aqui, ó. A visão já foi colocada aqui. Agora falta a gente. Eu mandei fazer isso uma arquiteta que é membro, que é uma ovelha nossa e que nós ganhamos Uma para planta? Jesus. Pedi para ela fazer uma planta, mas ela fazer daquele jeito já preparando tudo. E ela falou, pastor, isso é muito caro, mas eu vou tentar fazer para o senhor de isopor, que aí a gente vai conseguir colocar isso daqui. Eu quero colocar isso na entrada da igreja, no hall da Sim. igreja, para o pessoal começar a sonhar comigo, né? Vamos compartilhar esse sonho. É o Complexo Eclésia, é nosso, tá ali. Eu creio que nós já tomamos posse desse Em terreno aí, nome em de nome de Jesus. Jesus. Que Em nome de massa, Jesus. glória a E Deus. como é que tá em Curitiba aí, pastor? Aqui tá, tem quatro atividades paradas só.
tem todas as restrições, né, nas outras coisas, mas aqui são 4 paradas: academias, escolas, shoppings e igrejas. Então, não são só igrejas, tem essas 4 lutando e, assim, batendo pesado, né? Porque teve Dia das Mães agora, e Dia das Mães é uma época muito boa para shopping, né? E quando eu vi que não liberaram nem pro Dia das Mães, eu falei, caramba, o negócio tá feio. Mas nós estamos lá pressionando, conversando, e a gente fazendo... Eu fiz um drive culto, porque eu achei que já ia liberar aqui em Curitiba, mas agora, quando eu vi que não ia liberar, vou fazer um outro. Já consegui o estacionamento de um estádio. Então, mas a gente está muito feliz, porque muita gente assistindo o culto, a gente está alcançando muita gente, está sendo bem legal. Que bacana, pastor. Que bacana. Vamos orar aí, porque pô, na hora que eu meti uma carreta aqui para fazer a propaganda do drive-in, poxa, cara, aí... Mas nós conseguimos realizar pelo menos uns 3 drive-in aqui e foi muito, muito, muito top. Nós Que fizemos legal. o drive-in, nós fizemos o lanche delivery, estavam entregando os lanches no drive-in. A gente estava evangelizando em frente ao estacionamento da igreja, entregando álcool em gel e chamando a galera para vir para o culto drive-in. A gente estava numa pegada boa. E aí aconteceu isso, enfim, como a Bíblia diz, né? A gente está se submetendo, claro, e obedecendo às autoridades aí, crendo que isso vai passar rapidamente. E eu creio numa nova igreja, num novo tempo, pós-pandemia, né? A pandemia já tem sido um momento de muita oportunidade, de Sim. muita novidade do céu para a gente, de muita revelação do céu. A gente tem visto isso aqui com a igreja. E eu queria te ouvir também, pastor, a gente já está com quase 23 pessoas aí, já demos os 5 minutos de tolerância para a galera entrar, a gente vai começar aqui. Primeiro, eu estou muito entusiasmado, por quê? Porque com a quarentena, eu estou tirando um tempo de leitura. Eu estou lendo alguns livros, eu não sei se você me recomenda. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Da Frustração à Realização. Oh, esse Eu autor não aí sei, é de Deus, não sei esse se cara você me aí. recomenda. Eu tô lendo esse aqui também, ó, O Poder e o Top. Impacto de uma Visão. Tô lendo também. Tô lendo esse aqui, ó, Quando os Nãos de Deus se Tornam Bênção. Aí, esse autor é top, Tô cara. lendo. Eu tô lendo o que foi indicado por você. Esse eu tô acabando hoje aqui, ó. E aí, foi bom? Cara, pelo amor de Deus. Então eu tô linkando agora, eu não sei se você concorda comigo, eu tô linkando esse com esse aqui, ó. Porque É, tem uma parte que me chamou muita atenção nesse livro e está me conduzindo para ler esse teu livro aqui agora. Vou te explicar por quê, que a gente pode dar início aqui no nosso bate-papo em relação a isso. O que o Enio Cordeiro diz, pastor, é que uma visão de futuro muito clara, muito transparente daquilo que você tem no teu momento a sós com Deus, aquele momento de qualidade, quando você ora e Deus te dá um direcionamento, ele colocou como aqueles 5% dele que foram elementares para que ele nunca. Só aquilo que ele pode fazer. Então ele criou uma visão de futuro. Essa visão de futuro é uma visão de curto, de médio e de longo prazo. E com essa visão de futuro, todas as vezes que o burnout tentou voltar, tentou buscá-lo novamente ali em algum momento, ele lembrava da visão de futuro. E essa visão de futuro dele ajudou a ele não oscilar mais. Ajudou ele a não ser mais uma pessoa inconstante. Por quê? Porque todas as vezes que acontecia algo que era algo que deixava ele desanimado, tirava ele do foco, situações externas, vamos colocar aí a pandemia, isolamento social, são situações externas, são variáveis externas que muitas vezes nos tira, nos coloca desânimo, nos frustra, né? Como o teu livro Realização e Frustração, enfim. E eu fiz um apanhado, um compilado desses livros, e eu falei, cara, esse cara tem razão. Porque eu tenho observado algumas pessoas na igreja hoje que elas estão desanimadas. E as pessoas que estão desanimadas são pessoas que não têm uma visão clara de futuro. Elas não sabem aonde quer chegar, como chegar e o que elas querem da vida dela. Então, a facilidade de oscilar na fé, a facilidade de ser uma pessoa inconstante e a questão de recuar, de retroceder e de puxar o freio de mão é muito maior do que quando você olha para um cara e fala assim, pastorzão, poxa, me quebrou, pô, eu sou profissional liberal, não posso estar trabalhando, mas eu estou com uma visão aqui e eu vou chegar porque eu já estou com um propósito estabelecido até dezembro de 2020.
Então eu queria que você me falasse, que tem a ver um pouco com esse teu livro e com o livro que você me indicou, se isso realmente procede. A pessoa que tem uma visão de futuro clara, objetivo claro, propósito claro, missão clara, uma visão daquilo que ela quer. Aí eu falo de todas as áreas, ministério, família, fé, saúde, casamento. Eu queria que o senhor me falasse sobre isso, como líder que o senhor é, o pastorzão que o senhor é, e entende escrever um livro sobre isso. O que o senhor acha se realmente a visão de futuro faz a diferença para um momento de pandemia como esse? Com certeza, pastor Luciano. Olha só, vou te contar uma história, tá? Há um tempo Beleza. atrás, uma pessoa da igreja chegou para mim e falou assim: "Ô, pastor, seu sorriso me irrita." E aí eu falei: "Por quê? Me conta mais sobre isso, né?" Ela falou: "Cara, eu vejo você cuidando de uma igreja, fazendo tantas coisas e sempre rindo. Eu nunca te vi chutando nada. Lógico, eu sou uma pessoa normal, já fiquei bravo. Mas ela falou: "Nunca te vi ao ponto de chutar o balde, de falar, chega, você sempre constante e sempre rindo." E aí eu cuido de uma célula, estou irritada, não aguento mais as pessoas. E eu tinha, na época, eu ainda tenho esse quadro, mas não está mais na minha sala. Eu tinha um quadro que tinha a visão da igreja. Um estádio cheio de pessoas, um óleo sendo derramado ali. Eu olhei para ela e falei assim: "Querida, dá uma olhada nesse quadro. Enquanto eu não chegar nessa visão, eu não cumprir essa visão, eu não posso me dar o luxo de ficar mal, de dizer que eu vou chutar o balde, porque eu acredito na lei do atestado de limite." E o que é o atestado de limite? Quando eu, com a minha boca, declaro para Deus assim: "Deus, não aguento mais." Sendo que a gente pode ir um pouquinho além. Só que a Bíblia também diz que Deus não vai nos dar uma prova maior do que aquela que a gente pode suportar. Então, quando você fica muita hora falando assim, muito tempo falando, pô, não quero, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, Deus vai falar: "Tá bom, então não dá." E eu tenho um respaldo bíblico para isso. Moisés ficou falando: "Eu não sei falar, não consigo, não consigo, não consigo." Chegou uma hora que Deus falou: "Tá bom, teu irmão vai junto." Mas, na realidade, o Arão ganhou toda aquela de lambuja, porque a primeira conversa era com Moisés. E Moisés deu muitas desculpas. E eu acredito nisso que o Eni falou, no que o senhor falou também, porque quando você não sabe para onde vai chegar, qualquer lugar é um lugar de... é um ponto de desespero. Então, assim, eu já participei de maratonas, já corri, maratona assim, não maratona de 40 quilômetros, mas eu já corri corrida de 5, 10 quilômetros. E quando você tem 10 quilômetros pela frente, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você já começa a ficar cansado. Sexto, mas você começa a ver as marcas no chão, 6 quilômetros, 7K, e você não pode desistir até chegar no 10. Agora, se você não sabe quanto você vai correr, talvez você corra 2 e já fique cansado. Então, a visão é muito importante, porque ela te faz persistir, percorrer, e te faz principalmente ter equilíbrio, né? Eu acredito, Luciano, que não é só querer chegar lá, é ter o equilíbrio necessário para chegar. Porque sonhar, todo mundo sonha, mas realizar o sonho e estar vivo, saudável e disposto para realizar esse sonho são coisas bem distintas, né? E o Wayne, ele fala muito sobre isso, sobre carregar o tanque, ter o equilíbrio. Esse livro, na realidade, a pregação desse livro no Seminário Summit, lá em Chicago, do Bill Hybels, da igreja Willow Creek, essa pregação salvou meu casamento, pra você ter uma ideia. Eu assisti 19 vezes essa pregação, comprei um livro e eu falando, toda vez que chegava alguém meio mal em casa, eu vim assistir um filme comigo. E a gente assistia essa pregação. DVD. Isso entrou como uma verdade na minha vida. Então, o que você falou tem muita razão. Que legal, pastor. Eu falei com a minha esposa hoje, eu li o capítulo 10 hoje, quando ele fala dos 12 monitores que ele colocou para que ele pudesse buscar. Ele fala ali da agenda da vida dele, né, diária, semanal, aquela esporádica, e ele fala também do momento em que é sabático para ele, que a cada 7 anos ele se recolhe a 3 meses. E eu falei com o Joyce assim, a minha esposa, eu falei assim: amor, todos os livros que eu leio, eu compilo alguma coisa, até para pregar, enfim, e para minha vida também, né? Mas esse foi o primeiro livro que eu li em que não dá para você compilar. Cada capítulo
Você é uma ferramenta de treinamento para liderança. Cada Sim, capítulo é uma ferramenta de treinamento para casais. Não tem como você compilar. Você vai ter que fazer um resumo do capítulo e aplicar ele em algum momento para teu ministério, para tua vida, para o teu casamento. Então, assim, é o primeiro livro que eu estou vendo em que eu falo assim, eu tenho que aproveitar tudo. Não dá para aproveitar sim. 20%, 30%. Muito bacana isso. E eu estou muito feliz. E eu já estou uma segunda leitura também, que você indicou, estou na página 80, que é Andando no Espírito e Andando no Poder. Aí, esse livro Cara, eu tô seguindo essa unção aí, meu irmão. Eu tô esse pegando essa livro. unção aí. Aqui, ó, quem Oi! chegou aqui, ó. E A coisa aí? linda. Paz, pastor. Paz, você tá bem? E a bebê, tá bem? Tá linda aqui, pastorzão. Aqui, ó. Olha só, Que essa coisa graça! gostosa. Maria Helena, ó. Ali, filha. Oi! Ó, o pastor Marcelo Biga. Você vai conhecer a turma do Biga depois, fica tranquila. Glória a Deus. Mas Ah, aí, pastorzão, esse livro, pode do falar. Andando no Espírito e Andando no Poder, ele é um livro muito profético, porque você vai ler, você vai aplicar e você só vai rever, pelo menos na minha vida, cada um vê no seu tempo. Mas todos os caras que viram resultados exponenciais, resultados grandes, viram depois de 2, 3 anos. Muito Tipo legal, assim, muito legal. é a prática, entendeu? E mudou, mudou. Porque o que ele fala, né? Não sei se eu posso dar um spoiler aí pra galera. Pode, por favor. Esse livro, ele desmistifica o tempo de oração com o Espírito Santo. E uma vez eu tive um encontro, eu fui num encontro de liderança lá em Águas de Lindóia com o Malafaia, e tava o Miles Morrow lá. E ele comentou uma frase que mudou a minha história. Ele falou assim que os cemitérios se tornaram os lugares mais ricos de uma cidade. E eu falei, cara, o que esse cara tá dizendo? E ele começou a explicar que muitas pessoas estavam morrendo cheias de dons, cheias de talentos, e não estavam tendo coragem de colocar esses dons para fora. E os cemitérios estavam recebendo todo esse tesouro. E eu lembro que essa frase mexeu tanto comigo que eu cheguei e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu já te amo, o Senhor já restaurou meu casamento, o Senhor restaurou minhas finanças. Na época, a igreja já tinha mais de 2.000 pessoas. E eu falei assim, eu estou vivendo contigo, eu te amo. Mas, por acaso, tem alguma coisa dentro de mim que eu não saiba? E aí eu cheguei em Curitiba, encontrei o Luciano Subirá e ele me entregou esse livro. Ele falou, Biga, se você quiser ter sua vida mudada, lê esse livro. Deu 15 dias, eu encontrei o Antônio Cirilo. E ele falou assim, ô Biga, quer ter sua vida mudada? Eu falei, claro, lê esse livro, era o mesmo. E eu fiquei de cara, porque os dois são referências na nação. Um é referência na área de ensino, outro é referência na área de adoração. E eu falei assim, cara, eu preciso ler. E eu li o livro e comecei a aplicar. E conforme a gente foi aplicando, 1 ano não aconteceu nada, 2 anos, mais ou menos, no 3º ano descobri um outro homem dentro de mim. Eu descobri coisas que já estavam dentro de mim, mas que não tinham vindo para fora. Porque qual é o objetivo do livro? Te fazer morrer vazio. Jesus morreu vazio. Jesus falou assim, está consumado, fiz o que eu tinha que fazer. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, estão perguntando ali qual é o nome do livro. Andando no Espírito, Andando no Poder. Aí eu descobri, né? Aí eu falei assim, o livro ele faz o quê? Ele faz você morrer vazio. E aí eu comecei a descobrir o Ministério com Crianças, canções com o Ministério H27, o assunto liderança. Comecei a me aprofundar, me apaixonar pelo assunto. E livros, né? Comecei a escrever um livro pequenininho, 2, 3, 4, e eu vou lançar agora em junho o meu 20º e 21º livro juntos, que fazem parte do kit chamado A Virada. São 4 livros que um completa o outro, e esse kit, esses 2 que faltam, vou lançar agora. Então, aonde estavam esses livros? Estavam dentro de mim, só que eu não estava tendo coragem, e não é que é coragem, é a ignorância mesmo. O povo perece por falta de conhecimento. Então, eu estava feliz, estava vivendo uma vida legal com Deus, mas quando você mergulha mesmo, você descobre que Deus te fez ser muito mais do que aquilo que você vive. E ele amplia seu norte, ele amplia sua visão. Então, isso é interessante, pastor. Voltando no N Cordeiro, se a pessoa não tiver... Porque o que eu acredito? Faz de conta, ó, vou pegar... Você consegue ver os 2 dedos aí, né? Sim, tô vendo.
quando você nasce, todos os teus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, há um processo, há um projeto de Deus na sua vida. Mas ele não te mostra inteiro. Até porque Deus não vai ficar mostrando um projeto inteiro para uma pessoa desobediente. Então, ele te mostra um pedacinho. Se você pode obedecer ou não. Se você não obedecer, quantas pessoas frustradas na vida porque correram atrás dos seus sonhos e nunca vieram perguntar para Deus qual eram os sonhos dele para ela. E aí, o que acontece? Andam por caminhos que, tipo assim, podem até amar a Deus, mas estão num caminho não tão paralelo com a vontade dele. Agora, quando você resolve obedecer, ele mostra um pedacinho. Quando você resolve obedecer, ele amplia. Aí você vai chegando, ele vai ampliando. Então, essa história toda, Deus não mostra inteiro. Ele te mostra um pouco, mas tudo isso depende do seu último passo de obediência. E quando você resolve ler esse livro e aplicá-lo, o Espírito Santo começa a te fazer a linkar, a trazer a sua vontade com a vontade dele. O que rola? Você começa a obedecer. Deus começa a ampliar. Tua visão começa a ficar maior, tipo Thundercats, né? Visão além do alcance. E aí, é um gás novo, é uma motivação nova, é um desejo de chegar bem que é fora de você, não é na sua força. Por isso que a gente tem aprendido a andar na força dele. Então, esse livro mudou a minha história. Esses 2 livros, na realidade, foram algumas sequências de coisas que vieram acontecendo na minha vida que mudaram o rumo. Por isso que eu indico para todo mundo. Muito legal, pastor. Os 2. Muito legal. Olha, eu sou muito grato pela indicação, porque eu não cheguei no burnout, né? Mas eu sou um cara muito acelerado. Só que eu estou vendo que eu tenho que buscar esse equilíbrio. Eu não posso ser acelerado numa coisa e não ser acelerado em outra. Então você tem que fazer aí o equilíbrio, buscar os extremos, eles são ruins demais, né? Total. Isso foi muito bom porque às vezes você está sendo bem sucedido numa área, mas essa área que está sendo muito bem sucedido, tem 3 áreas suas aqui que tem um gap, sabe, de tempo. Não de tempo, mas de energia, né? Porque é uma diferença entre tempo e energia, que ele fala muito bacana. E aí você começa a refletir que é possível você caminhar dentro de coisas importantes que só você tem que fazer. E que você não pode nem terceirizar, nem delegar. E eu tô reformulando algumas coisas para que eu possa alcançar esse equilíbrio, né, nas 5 áreas predominantes que ele fala, que é fé, família, casamento, ministério e saúde. São as 5 áreas que ele fala de uma forma muito veemente. E eu quero alcançar esse equilíbrio aí. Eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para mim, em todas as outras áreas. E não avançar muito no ministério somente, na minha comunhão com Deus, mas aí minha saúde não está legal, eu não tenho meu tempo para correr, eu não tenho meu tempo para jogar meu futebol, que eu gosto, eu não tenho meu tempo para pegar um cinema com a minha esposa. Enfim, a gente precisa buscar esse equilíbrio aí. Esse livro, o do Andando no Espírito, ele está de graça na internet. E olha agora aqui, ó, em PDF. Baitala, que é aqui da igreja, ele colocou um link aí, ó. Se o pessoal linkar, bacana, apertar esse link, entra de graça em PDF. O livro, é lógico, nem todo mundo, né, Luciano, ouve os conselhos. Mas aqueles que ouvem um dia vão ver a diferença. E Lu, sabe uma coisa interessante? Diga. Eu sempre pergunto assim pro pessoal, né? O que é mais importante para a pessoa? Eu falo assim para a pessoa, qual que é mais importante para você? Família ou trabalho? O que me respondem sempre? Família. Aí eu falo, tá bom. O que é mais importante? Família ou ministério? O que me respondem? Família. Eu falo, cara, a resposta tá errada. Porque se família é importante, sustentar ela também é. Se família é importante, levar ela para perto de Deus também é. Então não existe o mais importante. Tudo é importante. E o meu papel é entender como ter esse equilíbrio. Trazer o equilíbrio. É mais ou menos assim. Pense em 3 bolinhas de cristal que Deus joga no teu braço, na tua mão, e você tem que equilibrar. Não dá para ser um ótimo marido e um péssimo pastor ou profissional. Não tem como ser um ótimo profissional e um péssimo pai. Não tem como ser um ótimo pai e um péssimo homem de Deus ou mulher de Deus. Então, esse equilíbrio é uma arte. Você sabe o T.D. Jakes?
Conheço. O TD que estava dando uma entrevista pro... Comprei esse livro dele aqui, ó. Tá ao Quando o contrário. poder... Não, fica ao contrário mesmo. Só leia aí para mim. Quando o poder e o potencial se encontram. Ô, você podia me dar de presente uma, hein? Pô, pastor, agora. Me dá teu Demorou. endereço que eu mando pro senhor. Demorou. Olha só. O TD Jakes, eu gosto muito do Bill Hybels. E o Bill Hybels está entrevistando ele, pagando maior pau pro TD Jakes. Eu falei, caramba, quem que é esse negão, né? E ele falando assim, pagando pau nesse sentido. Falando, cara, pagando pau não é palavrão aí no Rio, não, né? Não. Fica tranquilo. Eu já morei aí no Rio e eu cheguei com umas gírias de São Paulo e os caras tiveram que me chamar biga do céu, cara. Isso é mó palavrão aqui, tá bom, me perdoa. Deixa eu lembrar. TD Jakes. Aí o Bill Hybels falou assim, cara, você é o cara mais sinistro que eu conheço. Porque o TD Jakes, ele é um pastor muito reconhecido, ele é escritor, ele é produtor de filmes, você sabia disso? Não. Ah, sabia. Ele, inclusive, passou um filme dele agora, aquele que fez a direção. O Céu tá é de no Verdade. Netflix. É isso aí. O Céu, é de Verdade. Milagres do Paraíso é dele. Quando eu olhei no final, eu falei, cara, será que é o mesmo TD Jakes? Cara, o cara é um monstro. Ele tem um programa de talk show, tipo da Oprah. Ele tem um programa. E ele foi eleito o rosto mais visto dos Estados Unidos. Que bacana. Eu falei, que sinistro esse cara. Aí o Bill Hybels olhou para ele e falou assim, beleza, qual é o seu segredo, cara? Como é que você consegue fazer bem tanta coisa? E aí ele falou assim, eu até fiz uma palestra numa empresa agora à tarde, virtualmente, mas eu falei esse mesmo assunto. Ele falou duas chaves. Ele falou assim, se de todas as coisas que eu faço, se eu preciso estar muito em uma coisa só, das duas, uma. Ou eu contratei o gerente errado, ou é uma data especial. Aí deixa eu trazer melhor isso. Gerente errado. Quando a gente tem várias atividades, a gente sabe que o segredo é a delegação. Né? Quanto um líder centralizador não vai chegar longe. Os parafusos vão, né? Vai pifar, vai dar problema, vai dar um burnout, vai dar uma crise de ansiedade. Então você tem que delegar. E o que eu delego? Tudo o que você não pode, o que você pode delegar. Fique só com aquilo que você não precisa. Então, todo dom que eu não tenho está em alguém do meu lado. Eu preciso trabalhar com esses dons, delegar essas pessoas e juntos irmos para o mesmo lado. Então ele falou assim, se eu estou indo muito para um lugar, é porque talvez eu contratei a pessoa errada. Porque a gente precisa delegar responsabilidade, não só função. Ou seja, pensa por mim, cara. Me traz soluções, não me traz só problemas. E aqui em Curitiba eu tenho apresentado, as pessoas têm entendido isso. Cara, eu estou te dando autoridade. Pensa, achou um defeito, achou um problema, achou um desafio? Pensa. Você está lá, só me traz as opções. E aí isso me leva a um outro ensino. Que se você precisar falar duas vezes a mesma coisa para um cara que trabalha com você, tem que dividir o salário no meio. Né? Porque, muito bom. Cara, já te falei uma vez. E a questão é que... Então, assim, ou você tem uma pessoa ineficiente, aí o caso você vai ter que ou investir ou trocar, ou é um momento especial. Por exemplo, fechamento de livros. Sexta-feira passada eu terminei meus livros para lançar em junho. E eu tinha que fechar na sexta, correção, tudo. Então, é um momento da minha vida que eu meio que coloco todas as demais coisas num pause. Para quê? Para aquele momento. E aí o TD Jakes falou assim, então quando eu preciso estar num lugar, quando tá acabando um filme, tá acabando um livro, eu tô num fechamento de algo e eu preciso ficar uma semana ali, as outras áreas da minha vida vão sofrer. Só que eles vão sofrer uma semana, não duas. Aí foi o segredo. Tipo assim, eu não deixo que a minha ausência em um determinado lugar feche 2 semanas. Então, vai ter uma semana, e nisso você começa a trabalhar com o tanque emocional, que o Wayne fala. Tá tudo se linkando ali, né? Porque, pô, meu filho, minha esposa,
Ah, eu não vou ver ele essa semana, mas semana que vem ele vai ficar com a família, porque ele vai dar o contraponto. Então, isso é equilíbrio. Se eu estou dedicando... O Wayne Cordeiro fala sobre isso. Deixa eu pegar um negócio aqui. Ele fala assim, ó. Você vai lembrar disso. Essa aqui é a sua vida. E, de repente, o teu trabalho está te exigindo. E você volta o teu coração para cá. Isso aqui ainda se chama equilíbrio. Acertou? Volta o coração para o meio. Opa, teu filho está precisando de você. Volta o coração. Ainda é equilíbrio. Volta. E essa flexibilidade, você tem que estar saudável para isso. Se você não tiver com as suas emoções saudáveis, a sua vida emocional, agora não é espiritual, está cheio de homem de Deus com as emoções um bagaço. Por quê? Porque não cuidaram de coisas pequenas. E o Wayne Cordeiro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o dia que ele arrumou a moto dele para andar e a moto estava desmontada no mecânico. Ele falou, cara, que coisa horrível. Mas quando a moto veio, ela dava o dobro da potência. E nós somos uma moto. Deus muitas vezes nos desmonta para nos ensinar. Cara, fortalece algumas áreas. Então, hoje, no meio de um burnout, eu começo a ver, igual conversando com você, conversando com alguns pastores, ver dois extremos. Ver pessoas que estão bem. Estamos diante da mesma crise. O mundo inteiro está usando máscara. O mundo inteiro está parado. Ótimo. Mas alguns estão se reinventando. Estão tendo ideias criativas. Estão felizes. Estão olhando e dizendo, um dia isso vai passar. Outros estão desesperados. O desespero bateu conta. Estão perdendo, né, a estribeira. E aí... Hoje, nas dicas do Biga, eu lancei uma frase que eu falei no culto e eu falei aqui também, que eu lancei hoje na internet. Quando tudo isso passar, qual história você vai contar? Quando nossos netinhos, imagina sua filhinha agora, tem meses, né? 6 meses. Pois é, imagina um dia, se Jesus não voltar antes, eu queria que ele volte antes, tá? Mas se ele não voltar, sua filha casa, vai te dar um netinho, ou ela vai ficar grande, né? Daqui a pouco vai ter 10 anos. Mas não vamos tão longe, vamos com 10 anos. E ela fala, papai, como é que foi aquela história lá de que não podia ir na igreja, que tinha que usar máscara, que não tinha shopping, pai? Como é que foi isso? Como é que nós vamos contar a história? Alguns vão dizer assim, pois é, filha, foi nessa época que eu me separei da tua mãe, foi nessa época que eu saí da igreja, foi nessa época que eu perdi tudo. Outros vão dizer assim, foi nessa época que eu vivi as maiores experiências com Deus. Tudo que a gente vive hoje foi por causa dessa época. Então, eu recorro agora à frase de um poeta. Ele falou assim, 2 pessoas olham pela mesma janela. Um olha para a lama, outro olha para a estrela. A paisagem é a mesma, só a perspectiva que é diferente. Muito bacana. Pastor, eu tô com esse sentimento de produtividade muito lá em cima. A nossa igreja está mais atuante do que nunca. Também, a nossa igreja, cara, a nossa igreja está vivendo um momento maravilhoso. Nós estamos atendendo as pessoas que estão precisando da gente, né? A gente está se movimentando em relação a isso. A igreja está se movimentando. As células estão entupidas de gente, terças e sextas-feiras. A gente nunca recebeu tanto visitante nas células como nós recebemos. Hoje um líder de célula me mandou um testemunho falando assim, cara, eu preciso contar um testemunho. Eu falei, fala. Ele, rapaz, uma senhora que foi visitar a nossa igreja, aí a consolidação me passou o telefone dela, que ela mora perto da minha célula. Aí eu liguei para ela para fazer o contato. Ela falou, pô, eu tenho esse negócio de célula, eu tenho uma barreira com esse negócio danado e tal. E ela, pô, mas a senhora participa do virtual aqui com a gente, a senhora vai gostar. Cara, ela amou a célula virtual, é uma senhora, amou a célula virtual, tá convidando o irmão dela vai participar da célula dessa semana agora. E o líder estava me falando que a célula dele começou com 3 pessoas e nesse tempo de quarentena ele está com 16 pessoas na célula dele. Eu falei, pô, cara, olha aí, que coisa maravilhosa. Então, a igreja, ela está a todo vapor, evangelizando muito. Nós realizamos, pastorzão, estamos acabando agora praticamente, né? Fizemos 95 casas de paz online. Que legal. 95 casas de paz online. Né? Eu estou com líderes meus aqui que estão participando dessa live e teve teve um setor que fez 56 células, 56 casas de paz. Um setor que tem 7 células, eles realizaram 56 casas de paz.
Aí nós fizemos o Clamor pela Paz no Drive-In, e a galera chegando junto. Então, assim, eu creio que a igreja, quando acabar a quarentena, ela vai dobrar. Eu só posso dizer que ela vai dobrar. Eu acredito nisso também. Se a minha igreja não dobrar, eu não vou ficar satisfeito. Por quê? Porque tamanho é o trabalho. Nós não tínhamos... foi Deus também despertando muitas igrejas, inclusive a nossa. Nós éramos uma igreja nova, vamos completar 5 anos agora, entre aspas, nova, né? Mas a gente não tá, a gente estava ainda patinando nessa questão do canal do YouTube, no Facebook, aquela preocupação, se colocar a galera não vem. Enfim, aí Deus falou assim, tu não vai botar não, né? Então deixa eu botar deixa eu botar um negócio aqui que tu vai ter que botar isso no ar. Pastor, nós fizemos o canal do YouTube no dia 18 de março. Estreamos o canal. Dia 30 de março, 1.000 inscrições. 1.000 inscrições, cara. 1.000 em 12 dias. Eu falei, cara, pô, olha quanto tempo eu perdi. Aí eu tomei aquela chamada do Espírito Santo, né? Falei, pô, cara, presta atenção, né? Tô falando contigo há muito tempo, eu tive que fazer isso para você acordar. Então Deus está dando pra gente estratégias, saídas, possibilidades, oportunidades que estão acontecendo. Né? E Deus me deu uma mensagem domingo agora, de manhã, que eu fiquei assim, meu pai, o que é isso? Eu falei lá de José, no capítulo 39, quando José ele foi preso, consequência, um isolamento social. Mas o que aconteceu com José nesse isolamento social? Lá no capítulo 39 vai dizer assim, e Deus era com ele, Deus estava com José. Né? José prosperava, José ganhou a confiança do carcereiro, e José continuava a desenvolver os seus dons ali na prisão, porque ele interpretou o sonho daqueles 2 servos do rei. Aí eu trouxe isso para o isolamento social, eu trouxe isso para a pandemia. Eu falei, gente, o cara estava com isolamento social, o cara continuou servindo com a mesma excelência. Sim. Por quê? Porque ele ganhou evidência dentro da carceragem, ele resolvia tudo, foi o bambambam, foi o líder da carceragem, então ele foi um cara com evidência. Por quê? Porque ele fazia as coisas com excelência. E o carcereiro não viu nele culpa, não viu nele nenhum dolo. Outra coisa, ele continuou desenvolvendo os dons dele dentro do isolamento. Ele falou, cara, quem interpreta sonho é Deus e Deus me usa. Fala aí que eu vou fazer. Então o cara continuou... Sabe, os dons deles começaram a ser manifestos dentro do isolamento social. Então, eu preguei isso domingo. A gente está com uma série de mensagens sobre amar e servir, né? E José foi o exemplo de domingo agora pela manhã. Cara, dá para você desenvolver os seus dons no isolamento social. Dá para você prosperar no isolamento social. Dá para você servir com excelência no isolamento social. Dá para você ganhar evidência e glorificar a Deus através da tua vida no isolamento social. Então, tudo é uma percepção. Se você olha para a lama ou se você olha para a estrela. É a forma com que você olha, né? Eu falei com o pastor Bruno Monteiro da nossa live o seguinte, pastor Bruno, esse tempo é o seguinte, enquanto alguns choram, outros estão fazendo lenço. A grande verdade é essa, né? É a oportunidade que você vai ter em relação à situação que está acontecendo. Esse é o momento, certo, pastor? de separar os homens das crianças, né? Justamente. Eu creio que a igreja, poxa, eu tô com a líder da ação social que está assistindo a gente aí. Cara, a gente está abençoando tantas famílias. E agora eu vou te dar um insight aqui, pastor, que a gente está fazendo. Nós fizemos uma máscara com a logo da igreja. Isso eu estou falando de primeira mão aqui, ninguém sabe. Você está sabendo e as pessoas que estão conosco. Estou fazendo uma máscara, a máscara é top, com aquele material de surfista, sabe? Neoprene, isso. Estamos fazendo aquela máscara com a logo da igreja e a pessoa vai comprar a máscara no valor de R$10 e vai trazer um alimento não perecível. Ela só pode comprar a máscara com alimento não perecível. E todos esses recursos serão direcionados para a ação social da igreja, para a gente ajudar no mês de junho as famílias que nós ajudamos no mês de maio. Então, assim, a máscara é top. A máscara é top, protege o rosto todo. Muito bacana. Deixa eu te mostrar a máscara aqui. Se ela estiver aqui, eu vou te mostrar. Dá para te mostrar, quer ver? Ela não está aqui, senão eu ia te mostrar. Não está aqui. Senão eu ia te colocar aqui para você ver. Tem uma aqui que é feia. Essa aqui eu vou botar só de brincadeira, né? Essa aqui ninguém pode usar, ó. Tá vendo essa aí? Essa aí, se usar, cai. Essa aí dá problema, né?
É o Corona. Essa aí, se usar, cai, cara. É brincadeira. Essa já vem com vírus, né? Essa já vem com vírus, cara. Se usar, cai. Mas brincadeira à parte, pastor, a gente está reinventando, está buscando estratégias para passar por esse tempo da melhor maneira possível. Mas, pastor, eu quero te ouvir mais um pouquinho. Queria que o senhor falasse agora desses livros aí que o senhor está escrevendo, né? Qual o que a gente pode estar esperando desses livros do senhor aí? Ó, Reinaldo, aqui, ó. Essa máscara só pode usar se for segunda. Usar segunda. Muito bacana, muito bacana. Ô, Lu, olha só. Há um ano e meio, em junho de 2018, eu vou dar uma acelerada aqui. Eu não estou com os livros, porque eu estou aqui no café. A gente abriu uma cafeteria aqui em Curitiba. Está um momento bem gostoso. E eu não tive tempo de ir para casa. Estou sem os livros aqui. Certo. Mas, os nomes? Você tem os nomes? Tenho, mas aí eu vou te passar aqui. Em junho de 2018, Deus me deu uma direção. Ele falou assim, sai das redes sociais que eu vou te esconder. E era bem na época que eu tinha acabado de assinar um contrato com a Thomas Nelson Brasil para lançar meu primeiro livro, que mostra aí pro pessoal o poder e o impacto de uma visão. O poder e o impacto de uma visão, tá aqui. Esse aí. Eu tinha acabado de assinar o contrato para lançar esse livro. Tudo que eu precisava é usar a força das redes sociais. Concorda comigo? Certo. E aí Deus me fala, sai das redes. Eu falei, caramba, cara. Mas tudo bem, saí. E aí Deus me deu uma série de mensagens chamada Escondidos por Deus. O poder de se estar escondido. Vou resumir. Quando Deus te esconde, Ele quer trabalhar a sensibilidade à voz dele. Deus colocou Davi numa caverna e ali na caverna Davi teve sensibilidade para ver em 400 homens pessoas de valor. E se ele estivesse no lado do rei Saul, ele não daria tanta moral assim para aqueles 400 homens. Então, Deus permite situações onde Ele te puxa para trás. Nós somos uma flecha na mão dele. Ele coloca no arco, só que antes de te lançar, Ele te puxa. E quando Ele te puxa, a ideia é que você esteja perto do coração dele. Que você seja sensível à voz dele. E aí, o que acontece? Como nós somos seres adaptáveis, quando eu mudei aí para Niterói, a primeira semana foi horrível, porque eu suava demais, é muito quente. Mas em uma semana, meu corpo acostumou. Então, nós somos seres que se acostumam. E as pessoas acabam se acostumando demais na caverna, no esconderijo, achando que a vida é assim mesmo. É uma vida cheia de dificuldades, é assim mesmo. E aí Deus me deu uma outra série de mensagens chamada O Poder do Recomeço. Que Davi não teve medo de sair da caverna e dizer, ei, tem um rei me perseguindo, mas tem um reinado para conquistar. Tem pessoas dependendo de mim e eu vou sair. E esses livros são muito proféticos. É para esse tempo agora. Porque Deus está nos escondendo, mas nós vamos ter que recomeçar. Não podemos ter medo. Ah, eu não vou mais para a igreja, vou ficar só no online. Não é bom que os irmãos não vivem comunhão. É bom que os irmãos vivam. A Bíblia fala em Hebreus, não deixe de congregar-vos, né? Como é costume de alguns, tal. Então, o poder do recomeço. E aí Deus me deu um terceiro livro, que é Identidade, não uma competição para quem é original. Na caverna, como é que eu recomeço na vida? Entendendo quem eu sou. No mesmo texto que Davi está lá reconhecendo os 400 homens, tem uma frase bem importante que diz assim, Davi se fez chefe deles. Ele não esperou que o pessoal elegesse ele. Ele disse, eu vou ser chefe. Ele entendeu quem ele era. E aí, na caverna, Deus mostra quem nós realmente somos nele. E aí Deus me deu o quarto livro da série, que eu também vou lançar agora em julho. Os 2 primeiros já estão lançados, mas a gente está fazendo uma promoção muito louca de vender os 4 juntos no kit. O nome do kit é A Virada. Mas qual que é o quarto livro? O quarto livro é muito forte. Olha só, eu ia lançar ele só em novembro. E Deus me acelerou, falou, tá, é para esse tempo. Então imagina, um livro que você está se programando para lançar em novembro, tem que lançar em junho. Aí, o livro é o seguinte. O nome do livro é A Travessia. Quando a fé é a ponte que nos leva ao novo de Deus. Então, não adianta nada eu ser escondido por Deus, ser sensível à voz dele, não ter medo de recomeçar, entender quem eu sou, se na hora que o bicho pega, eu não uso a fé. Se na hora que vem um vírus, eu tenho medo.
Se na hora que todo mundo fala, você fica assistindo notícias, as notícias roubam a tua fé. E tudo que Deus faz na vida do ser humano, não, tudo que Deus faz sempre está no outro lado do processo. Existe um processo para atravessar. E aí o que acontece? A travessia. A fé vai te conduzir ao novo. O novo de Deus não é a dificuldade está no outro lado. Então, é uma série, eu preciso estar sensível à voz de Deus. Eu preciso não ter medo de recomeçar, ter coragem de recomeçar, entender quem eu sou e colocar a fé em prática, fé em ação. Então, esses 4 livros, todos os 4 estão dentro de um kit chamado A Virada. O que eu creio, o que o Espírito Santo me falou? Se a pessoa ler e aplicar esses 4 livros, as lições aprendidas ali, vai acontecer a maior virada na vida, porque o mundo não vai ser o mesmo depois dessa crise. E quem é que vai crescer? Quem entender essa virada, quem olhar e falar, por exemplo, você, quantos pastores fechando igreja? Tudo bem que alguns estão por causa de condições financeiras, tudo bem. Mas aí volta e recomeça. Mas tem gente que está mal aqui. Está mal aqui. E os caras fechando igrejas, e você acabou de me dizer, disse aqui para 50, para 60 pessoas, para 50 pessoas. Eu vou dobrar, cara. Vou dobrar o número da minha igreja. O que é isso, cara? O processo levando ao novo de Deus. O desafio não está agora. O desafio vem depois. Agora você só tem que usar a fé. O Deus que chama é o Deus que respalda. Não, os céus não estão em crise. Então, é isso que me conduz. Se você quiser conhecer mais sobre isso, o nosso site, Editora TDB, eu vou digitar aqui. Editora, até alguém de Curitiba podia digitar aí o link da editora, editoratdb.com.br, que aí os livros estão lá. A gente está fazendo uma pré-venda deles. Tá Já estão disponíveis, pastor? A pré-venda, sim. Eu vou começar a enviar a partir de junho. Ah, entendi. A pré-venda já está liberada. Já, e a do combo do kit é virada. Oi? Do combo, do kit, a virada. Isso. Então a gente já pode entrar lá na pré-venda. Ó, tô colocando aqui o site, tá? Maravilha. Muito bom. Ok. Maravilha. Isso é bom porque eu quero falar também pro pessoal que está assistindo a gente que essa live a gente vai salvá-la e ela vai para o canal da Eclésia TV. Tem um Bola TV e tem o Eclésia TV agora também. É o reino, cara. É o reino. Tem o Eclésia TV agora e a semana que vem, se eu não me engano, amanhã ou segunda-feira, vai estar disponível lá pra gente já essa live aí. Fiz a semana passada com o pastor com o pastor André Chalit. Semana passada eu fiz com o André Chalit. Sim. Aí semana retrasada eu fiz com o pastor Bruno Monteiro. Foi muito bacana também. Inclusive, não sei se você está sabendo, pastor Bruno agora no dia 30 de maio vai estar fazendo uma conferência de liderança. Eu vou estar pregando. Ah, tu vai estar pregando? Vou. Pô, cara, vai ser top, porque ele vai estar colocando 1000 líderes dentro da plataforma do Zoom, né? Então as pessoas têm que correr rápido, porque somente são 1000 vagas. Eu quero convidar aqui os meus líderes que estão assistindo, né? Para estar entrando lá no Instituto Liderança de Sucesso, fazendo logo a sua inscrição. As inscrições são limitadas, são 1000 inscrições apenas. Na plataforma do Zoom aí vai estar o pastor Marcelo Bigardi, Josué Valandro Júnior, Costa Neto, Bruno Monteiro, entre outros aí que são convidados. E eu quero aproveitar aqui o momento também e chamar essa galera para estar com a gente dia 30 de maio, ligado nessa conferência de liderança. Liderança empoderada é o tema da conferência do pastor Bruno, e eu vou estar juntamente com o meu mentor lá, em nome de Jesus. Pastor Marcelo. Lu, eu posso fazer um convite, cara? Pode, por favor. Olha só, nesse período de isolamento, eu fiz uns estudos que mexeram muito com a minha vida. Mexeram muito mesmo. Certo. E aí, o que eu fiz? Eu preparei 4 aulas. 4 aulas que eu não dou em lugar nenhum. Em nenhum treinamento, em nenhuma pregação, nada que eu dou ou cobrado ou de graça, tem essas 4 matérias. É uma coisa nova. E eu abri uma turma de mentoria no Zoom. 100 pessoas. Abri a primeira semana de maio. Em uma semana, bombou as inscrições.
porque foi um material novo, eu falo um material que mexeu muito comigo, e eu dou ali meia hora, 45 minutos ou até uma hora de perguntas e respostas. É uma mentoria. E toda mentoria, não sei se você já fez assim, mas é caríssima. Sim. E ali é bem em conta, R$ 99, tá? E o que eu queria Ok. convidar? A ideia é o seguinte, queridos. Dia 1 a 4 de junho, de 1 a 4 de junho, eu vou estar fazendo essa mentoria no Zoom, só para 100 pessoas, das 8 da noite às 10. Do 8 às 9h30, 10, depende das perguntas. O pessoal que interagir mais, eu vou embora, vou respondendo ali. E foi muito legal, eu recebi muito feedback positivo das pessoas falando assim, caramba, cara, como mexeu comigo isso. Porque mexeu comigo, eu não ia levar um material que não tivesse mexido comigo. E aí, por que eu estou te falando? Porque eu estou fazendo uma live de oração na Torre de Oração, 7 horas da manhã no Instagram, e depois eu sempre dou uma palavra de liderança. E eu abri Certo. quinta-feira passada. A gente já está com mais de 50 pessoas, 60 pessoas ali, tem 40 vagas só. Certo. E aí, como eu estou falando com um líder e com pessoas que gostam desse assunto, se você... Sumiu. Ah, tá aí. Pode falar, pastor, pode falar. Se você quiser participar, corre lá no site. Ó, eu vou te dar o endereço do site que você... Ok, por favor. Coloca aí, aqui. eu já coloquei de 1 a 4 de junho pelo Zoom, só coloca os sites aí agora. Liderandocoexcelência.com. A pessoa entra lá, o primeiro banner, liderandocoexcelência.com. O primeiro banner que está lá tem uma foto minha, escrito mentoria. A pessoa entra lá, já joga para o carrinho. São só 100 pessoas, já tem 60. E eu queria fazer esse convite. Tá acabando. Acabando aqui, eu já vou fazer a minha inscrição. Polo, você não vai se arrepender. Vou te falar que como mexeu comigo, eu pus meu coração ali. E aí eu comecei, depois que acabava, os pastores me mandando feedback no WhatsApp. Caramba, cara, nunca te vi falando disso, cara. Caramba. Eu falei, eu tô falando, é uma coisa exclusiva. Porque às vezes as pessoas falam, pô, você fala, eu vou achar de graça. Cara, essa matéria você não vai achar. Eu segurei essa matéria com chave de ouro, num baú. Estrategicamente. Obrigado. Glória a Deus. Meu pastor, a gente já vai estar encerrando aqui, faltam 5 minutinhos apenas. Qual é o recado que você deixaria aí para essa galera que está assistindo a gente hoje e vai continuar assistindo a gente através dessa live aqui, que vai ficar 24 horas, e do canal do YouTube a partir de sábado da nossa igreja? Deixa uma palavra aí nesses 5 minutos para a gente de encorajamento e aquilo que Deus colocar no teu coração. Queridos, os céus não estão em crise, tá? O céu não está em crise. Aí você pode viver nessa terra como uma pessoa absorvendo a crise da terra ou atrair quem você realmente é, como embaixador do reino. E uma das características de um embaixador, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E uma das características do embaixador é que ele pode estar vivendo no país mais pobre que for, ele não vai passar por fome, porque não vai passar fome. Porque quem sustenta ele não é o país que ele vive, mas o país que o enviou. Se você for ver o embaixador dos Estados Unidos em qualquer país, pobre que seja, o país pode estar passando dificuldade. A casa dele, não. O país pode não ter luz elétrica. A casa dele tem. Por quê? Porque é o Trump que diz. Aí é comigo. Você pode morar aí, mas você está no meu nome. E o embaixador não tem medo. Por quê? Porque ele olha e fala assim, eu sei que o Trump está me ajudando. Eu estou aqui no nome dos Estados Unidos. Concorda? Sim, claro. Cara, se isso é real no mundo físico, isso é mais real no mundo espiritual. Quem nos enviou é um Deus que as ruas são de ouro, não há crise no céu. Ele está procurando na terra embaixadores que apliquem a fé. E o que a gente precisa fazer? Absorver essa... Tomar posse, literalmente, né? Tomar posse. Cara, eu sou um embaixador sustentado pelo Senhor. O Senhor me mandou para a terra. Então, o Senhor vai me sustentar. E vou te falar, sustenta. Ele sustenta. Mas a pessoa precisa tomar posse. Porque, às vezes, a pessoa está dentro da igreja, vivendo como não como um embaixador, mas como um mero habitante da terra. E nós não somos meros habitantes da terra, nós somos embaixadores.
Deus nos enviou e aquele que enviou é fiel para sustentar. Querido, o que eu fiz, eu não vejo mais notícias. Ah, mas você é um ignorante. Não. Eu elegi um jornalista, no meu caso, é um pastor que eu conheço aí de Niterói, chamado Daniel Lopes, que é um baita de um jornalista. O cara me dá as notícias que aconteceram e traz o contraponto, traz as notícias boas também. Ouço ele, fico informado, ótimo, vamos para a fé. Porque se você permitir e ver só as notícias dessa terra, ela tem o poder de sugar a sua energia e sugar a tua fé. Sem fé, você deixa de agradar o Deus que te mandou, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então, eu parei. Eu comecei a falar, Deus, se o Senhor me mandou, o Senhor vai fazer algo novo. E Ele está fazendo. Ele só está procurando, Luciano, pessoas que tomem posse dessa autoridade que nós temos como embaixadores do reino de Deus. Glória a Deus, pastor. E eu quero dar aqui uma boa informação, né, em cima do que você está falando. Somos embaixadores de Cristo. Pastor, hoje é dia 20 de maio. 20 de maio. Eu vim correndo da igreja para chegar aqui em casa e para poder fazer essa live contigo. Eu estava na tarde de toda a igreja agora, fazendo planejamento financeiro da igreja até o dia 30 de maio, para pagar as contas da igreja. Sabe o que eu fiz hoje? Eu vou pagar tudo hoje. Eu estou pagando com 10 dias de antecedência a conta que vai vencer, dia 30 de maio, já está pago. Está pago. Está tudo pago. Já paguei. Hoje, dia 20, eu já paguei a conta do dia 30, está pago. Sabe para quê? Para não ficar indo todo dia lá, revendo as coisas da igreja. Vou pagar logo tudo hoje. Acabou. Então, assim, Deus é o Deus que manda, mas é o Deus também que respalda. Né? Então, nosso respaldo vem do céu. O céu não está em crise, como o senhor disse. A gente está aqui fazendo a obra, né? Ajudamos esse mês mais de 20 famílias. Né? Pastor, a nossa cesta básica aqui não é uma cesta básica. Né? A gente deu material de limpeza, a gente deu proteína, carne, frango, linguiça. É a cesta básica, né? O pessoal foi. Eu falei com a irmã, manda uma dessa para aqui para casa porque o negócio tá bom demais. Então eu estou muito feliz porque nós estamos ajudando as pessoas, nós estamos honrando as nossas obrigações, tá com tudo pago. O que Deus está fazendo? Cara, esse cara sabe administrar, eu vou mandar mais para ele. O que ele fez com José lá no Egito, ele vai fazer o quê? Cara, esse cara está administrando. Esse cara, o que está vindo, ele não está segurando, não está retendo, ele está ajudando as pessoas que realmente precisam. As contas da minha casa estão sendo pagas. Ele está honrando o meu nome. Cara, eu vou abençoar esse cara. Então, pastor, é isso. Olhar para a lama, olhar para a estrela. Eu resolvi olhar para as estrelas e Deus está nos abençoando. Pastor, falta 1 minuto e 30. Ora pela gente, agradecendo essa live. Olha, beijão para o senhor. Beijo, obrigado. Não esqueci daquela data que o senhor me deu aí para final do ano. Se tudo correr bem e se a gente puder, o senhor vai estar vindo aqui para dar aquele treinamento para a gente. Tá bom? Amém. Olha aí, encerra para a gente. Pai, obrigado por essa live. Nós queremos te pedir que o Senhor venha guardar a mente e as emoções dos meus irmãos para que eles possam experimentar o quão bom é depender de ti. Muito obrigado por esse momento. Continua abençoando o teu povo em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastorzão, beijo. Fique na paz. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Paz.